Olá, sou Maurício Ferreira, um apaixonado por vinhos. E este é o segundo vídeo de uma série que preparei especialmente para você que está iniciando no mundo do vinho ou para você que quer se aprofundar ainda mais. É um verdadeiro curso que, se você colocar em prática as dicas que vou dar em cada aula, eu tenho certeza que vai transformar a forma como você toma, escolhe e compra seus vinhos. Porque você poderá identificar por que gosta de um tipo de vinho e por que não gosta de outro. E assim as suas escolhas ficarão muito mais fáceis. No vídeo anterior, nós falamos sobre a acidez do vinho. Se não assistiu, está o link aqui em cima. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o tanino do vinho. Então vamos começar. O primeiro ponto que vamos ver é o que é tanino. Tanino é um componente vegetal que nós encontramos principalmente na casca da uva, mas não é só na casca da uva que tem o tanino. O tanino também é encontrado na semente da uva e também no engaço. O engaço nada mais é que aquele raminho que liga a uva até o cacho. Quando se fala em tanino, o melhor exemplo que eu tenho é o tanino da banana. Quando você come uma banana verde, dá aquela sensação de amarrar a boca, algo amarrento, e isso é verdadeiramente o que o tanino faz. Na uva, o tanino ocorre de forma semelhante à sensação que ele produz. Obviamente, nós não tomamos vinho de uva verde, então a sensação de tanino não é tão desagradável quanto a sensação provocada pela banana verde. Nós vimos no vídeo sobre acidez anteriormente que a acidez, quando a uva está verde, é alta e a quantidade de açúcar na uva verde é baixa. À medida que a uva vai maturando, a acidez cai e a quantidade de açúcar aumenta. Em relação ao tanino é a mesma coisa. Quando a uva está verde, o tanino apresenta-se verde e é extremamente desagradável. E à medida que a uva vai amadurecendo, o tanino vai ficando mais agradável. O interessante é que nesses três elementos da uva, a acidez, o açúcar e o tanino, esses três não maturam no mesmo tempo. Cada um tem um ponto de maturação diferente. Aí é que entra a grande experiência do enólogo, que vai fazer o vinho, e do viticultor, que está na lavoura, para justamente definir o dia exato em que a uva vai ser colhida, em que estará mais ou menos em equilíbrio a maturação desses três elementos. Devemos reconhecer, é um esforço e uma dedicação muito grande. Vamos ver como o tanino é sentido em nossa boca. E ele é sentido exatamente de forma contrária à que a acidez é sentida. Vimos no vídeo anterior que a acidez tem por finalidade fazer com que a salivação aumente. Um vinho com muita acidez provoca muita salivação. E o tanino? O tanino provoca uma adstringência, isto é, o tanino se liga à saliva e transforma a saliva em uma outra substância. Assim você tem a percepção que está faltando saliva na sua boca e você tem a sensação de boca seca. Isto é a adstringência. E uma outra qualidade do tanino, uma outra característica que ele provoca em nossa boca é uma certa textura. Essa textura pode ser de aspereza, rugosidade e principalmente é sentido nessa região superior da gengiva. Por isso é importante, ao se provar um vinho, para identificar o quanto ele tem de tanino, que você passe o vinho por toda a sua boca. É o que eu chamo de mastigar o vinho. Você faz o vinho envolver toda a sua gengiva e o céu da boca. Além da aspereza, o tanino também pode dar a sensação de aveludamento. Isto é, ele enche a nossa boca, deixa o vinho macio. Ao mesmo tempo que ele seca a boca, ele também pode ser macio. E aí nós temos dois conceitos diferentes. Um é a intensidade do tanino, se é muito ou pouco tanino. E dois é a qualidade do tanino. Vamos pensar o seguinte, um vinho que você toma e percebe que ele seca bem a sua boca. Só que ele não é áspero, ele é macio, ele é aveludado. E mais, você sente que ele enche toda a sua boca, que é um vinho encorpado. É exatamente o tanino macio, em grande quantidade, é que dá essa sensação de corpo ao vinho, neste caso. Embora seque bastante a boca, tem bastante tanino, mas é um tanino de grande qualidade. Um outro exemplo, imaginemos a seguinte situação. Um vinho que seca a boca, mas não muito, seca apenas um pouco.
mas o tanino apresenta-se muito áspero. É como se tivesse até quase uma pequena lixa na região superior da sua gengiva. E aí, você tem pouco tanino, porque seca pouco a sua boca, mas você tem um tanino de baixa qualidade, devido à sua aspereza. E o corpo do vinho como fica? Um vinho desse terá pouco corpo, vai ser um vinho praticamente quase ligeiro, porque a falta de um tanino de qualidade deixa de oferecer corpo e estrutura a este vinho. Às vezes o tanino pode conferir ao vinho um certo amargor, principalmente quando os taninos não estão muito maduros, mas nem todo amargor do vinho vem do tanino. Vamos ver agora a intensidade de tanino encontrada em cada estilo de vinho. Nós já falamos que o tanino do vinho vem da casca da uva. E preste atenção, ao se produzir o vinho branco é produzido sem as cascas da uva. Logo, o vinho branco praticamente não tem tanino. O vinho tinto tem esta cor que vem justamente da casca da uva, da onde o vinho tira não somente a cor, mas também o tanino. Assim, o vinho tinto tem bastante tanino comparado com o vinho branco. E o vinho rosé? O vinho rosé é o intermediário. Por quê? O vinho rosé obtém a sua cor porque ele permanece em contato com as cascas de uva tinta por um pequeno espaço de tempo. Assim, ele recebe um pouquinho de cor e um pouquinho de tanino. Comparado com o vinho rosé tem mais tanino. Mas, comparado com o vinho tinto, tem bem menos, porque o tempo que ele passa em contato com as cascas, como eu já disse, é menor. Se você está iniciando no mundo do vinho e tem dificuldade em tomar vinho seco, a dica que dou é: comece pelos vinhos brancos ou então pelos rosés, porque no primeiro não tem tanino e no segundo tem muito pouco tanino. O que tem afastado as pessoas do vinho fino não é tanto o fato dele ser seco, mas sim a adstringência que o tanino causa em muitos que têm uma certa sensibilidade no início. Mas garanto a você, se você começar do branco, depois para o rosé, em pouco tempo você estará tomando vinhos tintos que, vou indicar daqui a pouco, são bem mais fáceis de tomar. É muito importante que se saiba que a intensidade do tanino de um vinho depende justamente da uva utilizada. Nós já sabemos que o tanino vem da casca da uva. Assim, as uvas com casca mais grossa produzem mais tanino. Dessa forma, nós temos como exemplo as seguintes uvas de casca grossa e logo com bastante tanino. Cabernet Sauvignon, que eu tenho certeza que você já conhece. Ainda a Baga, que é muito famosa lá na Bairrada, em Portugal. A Petit Verdot, famosa também em Bordeaux, na França. E ainda quero chamar a atenção de duas uvas italianas com bastante tanino. A Nebbiolo, que produz o vinho Barolo lá no Piemonte, e a Sangiovese Grosso, que produz o Brunello de Montalcino lá na Toscana. E exemplo de uvas de casca fina, logo, que produzem vinhos com baixa intensidade de tanino, vinhos mais leves. A Pinot Noir. Se você ainda não experimentou um Pinot Noir, experimente. Tenho certeza que você vai gostar. Ao lado da Pinot Noir, nós temos a Gamay, famosa pelos vinhos de Beaujolais. Tem inclusive um vídeo sobre a Gamay para você assistir. O link está logo ali. E ainda a Grenache, que tem fama lá no sul do Vale do Rhône, na França, e também tem toda a sua fama lá na Espanha. Vale a pena experimentar um vinho de Grenache, principalmente se você não gosta muito de taninos muito fortes. Outro ponto que destaco é que a mesma uva, plantada em regiões diferentes, de climas diferentes, produzem vinhos com intensidades de taninos diferentes. Por que isso acontece? É fácil de entender. Nós já vimos no início que o tanino depende da maturação da uva. Quanto maior o grau de maturação da uva, mais macio pode ficar o tanino. Então veja só esse exemplo. Lá na França, no sudoeste da França, tem uma região chamada Cahors, que é onde surgiu a uva Malbec. Lá é um clima relativamente fresco, mas lá o Malbec possui taninos mais pegados, mais rústicos, e o vinho não é tão encorpado. Mas quando a Malbec vai para a Argentina, se estabelece em Mendoza e sobe o Vale do Uco, eu tenho que lá é frio um pouco por causa da altitude, mas
é muita insolação, é muito sol. Isso faz com que a uva mature, amadureça muito mais do que em Cahors, na França. E proporciona o quê? Um Malbec completamente diferente, com taninos sedosos e macios, e um vinho com muito mais corpo do que o Malbec francês. Outro exemplo interessante é a Shiraz, lá na Austrália, em Barossa Valley. Ela tem muito corpo, tanino muito macio, justamente porque lá é um clima relativamente quente. Por outro lado, quando eu vou no Rhône, no norte do Rhône, na França, que é o berço da Syrah, lá é um clima mais fresco, a maturação é um pouco menor e os taninos são mais rústicos do que os taninos da Shiraz australiana. Por fim, ainda dou o exemplo da Cabernet Sauvignon. Se eu pegar o Cabernet Sauvignon, que vem lá de Bordeaux, que está lá num corte juntamente com a Merlot, com o Cabernet Sauvignon de Napa Valley, na Califórnia, muito mais sol, maior temperatura, de maneira que o Cabernet Sauvignon do Napa Valley é extremamente encorpado, com um tanino muito sedoso e aveludado. Tudo isso é o clima que faz. Então, na hora de você escolher o seu vinho, você deve olhar o clima da onde veio o vinho. E aí você vai ver o que você prefere. Um vinho mais rústico, de clima frio, ou um vinho mais encorpado, com tanino mais sedoso, de um clima um pouco mais quente. Não tem melhor, não tem pior. É o contraste do clima do velho mundo da Europa com o clima do novo mundo. O fresco com o mais quente. Você escolhe. A questão interessante está aqui. Eu tenho a mesma uva produzida na mesma região. Vinhos diferentes, produtores diferentes e possuem taninos distintos. Por que isso acontece? Acontece em razão da mão do enólogo. É o enólogo que pode decidir como ele quer produzir o seu vinho e como ele quer trabalhar o seu tanino. Nós já dissemos que o tanino vem da casca. E na hora de ele produzir o seu vinho tinto, o tempo que ele deixa as cascas em contato com todo aquele mosto, com aquela uva que foi prensada, que é a casca, a polpa e todo o líquido, essa maceração, o tempo que ele deixa em contato é o que vai determinar a quantidade de tanino que vai ser extraída. E tem mais. Durante a fermentação, é interessante, naqueles grandes tanques de inox, toda aquela casca, ela sobe. Ela fica por cima, formando um chapéu. E ele pode fazer a opção de, com pás, empurrar toda essa casca para baixo, de forma que ela tenha mais contato com todo o líquido e transfira mais cor e tanino para o vinho. Aí eu terei uma grande extração. Quanto mais vezes ele fizer este movimento no vinho, mais extração nós teremos. Por outro lado, eu posso considerar o seguinte, que antes de iniciar a fermentação, ele diminui a temperatura da cuba, onde está o líquido, as cascas, está tudo lá. A fermentação não começou e ele simplesmente deixa em contato as cascas, numa temperatura fria, e lentamente vai liberando a cor, aroma e sabor, mas não libera tanino, porque a temperatura está baixa. Aí quando começa a fermentação, que ele sobe a temperatura do tanque, o que ele faz? Ele faz pouco movimento em todo esse mosto, de maneira que, durante a fermentação, ele extrai pouco tanino. Mas, antes da fermentação, ele já teve aroma e sabor. Aí ele consegue produzir um vinho um pouco mais leve. Por isso nós temos que dar o nosso aplauso aos enólogos. Poucos sabem que um vinho, depois de pronto, ainda pode ter os seus taninos amaciados. E como isso ocorre? É simples. O enólogo, terminada a fermentação, ele pode colocar o seu vinho, que em tese já está pronto, em barricas de carvalho. As barricas de carvalho têm algumas propriedades que beneficiam os taninos. Sobre esse assunto, já até gravei um vídeo. E quais são esses benefícios? Entre as frestas das tábuas da barrica, entra oxigênio. E esse oxigênio, em pequena quantidade mínima, produz o amaciamento dos taninos. E não é só. Eu disse no início que o tanino é um elemento vegetal. A barrica é feita de madeira. Existe tanino na madeira. O tanino da madeira se une ao tanino do vinho e surge um novo tanino. E esse novo tanino é muito mais macio. Isto é, nós temos como que a substituição do tanino do vinho por um tanino mais macio. E isso é feito pela passagem na barrica. E não é só.
O produtor passou o vinho pela barrica, coloca o vinho na garrafa depois de algum tempo e ele pode deixar a garrafa descansando na sua vinícola, de maneira que esse período que ela fica lá é o que nós chamamos de afinamento do vinho. Isso também produz um certo amaciamento dos taninos. Vou dar exemplo de 2 grandes vinhos, ricos em taninos que já mencionei, que passam por esse processo. O primeiro é o Barolo, lá do Piemonte, feito com a uva Nebbiolo. Depois de pronto, ele passa 18 meses em grandes barricas. Depois ele é engarrafado, e engarrafado ele tem que permanecer no produtor mais 18 meses. Assim, depois de pronto o vinho, só 36 meses depois que ele pode ser vendido. Depois dos 18 na barrica, depois dos 18 meses na garrafa. Outro famoso vinho que passa por um processo semelhante e muito mais rigoroso é o Brunello di Montalcino, lá da Toscana, feito com a uva Sangiovese Grosso. O vinho, depois de fermentado, ele passa 2 anos em barricas. E depois desses 2 anos em barrica, ele tem que permanecer mais 3 anos no produtor e só pode ser vendido 5 anos depois. Por isso que esses vinhos não são baratos, em razão do tempo que ele permanece no produtor antes de ser vendido. Assim, com todas essas informações, você pode escolher o tipo de tanino que mais lhe agrada. Vinhos intensos em taninos, que secam bastante a boca, ou vinhos mais leves, com pouco tanino. Você prefere taninos mais rústicos de clima frio? Ou você prefere taninos mais macios, de clima mais quente, vinhos mais encorpados e mais intensos em fruta? Essa é uma escolha sua, não há certo, não há errado. Eu tenho certeza que você também, a partir dessas informações, você poderá ler a ficha técnica de um vinho, entender o que o enólogo fez, eventualmente, para amaciar o tanino do seu vinho. E não se esqueça, no próximo vídeo nós teremos assunto muito interessante. Falaremos sobre o álcool do vinho, falaremos sobre o corpo do vinho, a intensidade de fruta e o final do vinho. Se você está gostando desses vídeos, não esqueça de deixar o seu like, de inscrever-se no canal. É isso que me motiva a continuar produzindo vídeo para você. E toda semana tem vídeo novo. No mundo do vinho, quanto mais você conhece, melhor você escolhe e mais você aprecia. Saúde e um forte abraço para você, meu amigo.